Hoje nós vamos tratar sobre o artigo 9 e 10, 45, 7. Vamos tratar... Podem ficar sentados, viu? Isaías 45, 7. Hoje nós vamos tratar sobre o artigo 9 e 10, que tratam sobre o decreto eterno de Deus e a predestinação. Este não é um assunto novo para a nossa igreja, é um assunto comum para a nossa igreja, faz parte da nossa teologia já, mas essa talvez seja mais uma oportunidade de tirarmos dúvidas, de aprendermos, para os novos irmãos que estão chegando também, que estão conhecendo a doutrina da nossa igreja, é uma oportunidade de refletir mais sobre essa preciosa doutrina. É claro que reconhecemos que essa é uma doutrina difícil, principalmente para aqueles irmãos que vieram de outros arraiais, de outros contextos, né? E aprenderam de outra forma. Eu devo lembrar aos irmãos que os congregacionais sempre foram calvinistas e algo aconteceu na história tanto do congregacionalismo fora do Brasil como também no Brasil que levou os congregacionais ao arminianismo. Devo lembrar também que essa discussão a respeito do decreto da predestinação não é uma discussão de importância descartável. Esse é um ensino importante nas Escrituras, porque mesmo que Deus não agisse conforme o seu decreto, hipoteticamente, ele precisaria ter decretado isso. Então, o decreto é necessário para pensarmos em teologia. É necessário. Então, não se pode afirmar racionalmente, de modo inteligível, com todas as ferramentas e proposições da teologia cristã, que o decreto é algo que não está nas Escrituras, ou que não pode fazer parte da teologia cristã, porque isso é um desconhecimento de causa, em termos tanto teológicos como filosóficos, certo? Então, devemos reconhecer também que é uma doutrina desconfortável em muitos sentidos. Então, alguns, por exemplo, vão perguntar, então quer dizer que Deus pode ter decretado não salvar um familiar meu? A resposta é sim. Parece muito duro, né? Isso não é muito duro, assim, difícil de aceitar. Devemos nos lembrar que Jesus, quando falou de forma dura com os discípulos, ele disse a eles: isso é muito duro para vocês? É muito difícil para vocês? Vocês querem ficar comigo mesmo? Então vocês devem aprender a doutrina que eu ensino. Então não é uma questão optativa, irmãos. Não é. A questão é bíblico ou não é bíblico? Deus falou ou não falou? Quanto às minhas disposições emocionais para a doutrina, elas devem ser modeladas de acordo com as Escrituras. Eu devo me apegar ao ensino da Escritura, né? Então, a doutrina do decreto é importante para a doutrina da salvação, como nós vimos lá no Gênesis há pouco. É importante para a doutrina de Cristo, a obra de Cristo. A doutrina do decreto é importante para aquilo. A doutrina do decreto é importante para a consumação de todas as coisas. Então, como tudo, chegará a um fim em harmonia com os planos de Deus sem decreto. Não tem como. Como é que Deus vai cumprir tudo que está em Apocalipse sem decreto? Ele vai depender das ações humanas para que o Apocalipse seja cumprido. Se nós afirmarmos isso, então devemos afirmar que a possibilidade de Deus errar no que está em Apocalipse. Porque o homem pode escolher outra coisa, né? Então, o próprio livro do Apocalipse é um estudo de caso maravilhoso para dizermos que a própria finalização ou a consumação do plano redentor de Deus é obra direta do decreto. Vai acontecer, porque Deus decretou. É claro que há questionamentos como presciência, e vamos falar sobre isso também. Como é que funciona a presciência de Deus? Que basicamente é o conhecimento anterior, né, de uma coisa acontecer. Então, alguns vão afirmar que Deus salva com base na presciência. Então, Deus viu que Adão ia crer e viu que João Manuel não ia crer.
Então ele escolheu Adão que ia crer, porque ele viu antes, então ele escolheu depois, com base na presciência. Não, não é assim que funciona. A presciência existe por causa do decreto, a lógica é essa. Deus sabe o que vai acontecer porque ele decretou. Porque imagine só, Deus apenas conhece o futuro, mas ele não decretou. Você imagina a angústia de Deus na história? Eu sei que isso vai acontecer e eu não posso fazer nada. Não tem sentido. Negar o decreto é uma posição muito perigosa, porque mexe diretamente na doutrina de Deus, de quem Deus é e de como ele faz as coisas. Mas vamos começar lendo Isaías 45, 7. E o texto diz: Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas as coisas. Amém, irmãos? Tranquilo esse versículo? O contexto aqui é Deus levantando Ciro, né? O contexto de Isaías. Deus é uma profecia. Deus levantando Ciro para destruir o Império Babilônico. Então, o contexto de mal aqui tem a ver com Ciro, tem a ver com Babilônia, tem a ver com o juízo de Deus sobre Babilônia. Mas o fato é que Deus está dizendo que ele cria os meios para consumar a sua vontade. Certo? Então, nós vamos esclarecer aqui sobre a importante verdade bíblica e confessional que Deus não é o criador do mal. Certo, irmãos? Ele não é o criador do mal, mas ele decreta o mal. Ok? Deus não é o agente do mal, o autor do mal. Deus decreta o mal. Então, por isso, Deus não é um ser que manipula os homens. Nós não somos robozinhos. Eu vou explicar isso melhor no decorrer da nossa exposição aqui, do nosso estudo. Mas vamos ler o artigo 9. O texto diz: cremos que, considerando o fato de que nenhum homem minimamente sábio decidiria por um determinado curso de ação sem prévio planejamento, e que até os seres irracionais instintivamente preparam-se para o futuro, por razão muito mais evidente, Deus decretou todas as coisas que acontecem na história, consoante sua sábia, eterna, imutável, eficaz e livre vontade, que propusera em Cristo, antes da fundação dos séculos, com vistas ao louvor da sua glória, que há decretos que Deus executa diretamente relacionados com o que é moralmente puro, e decretos segundo os quais Deus decidiu permitir que suas criaturas racionais os cumpram quando elas mesmas executam, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem há sequer mínimas contingências ou fatos imprevistos não contemplados pelo decreto. Todas as coisas estão contempladas pelo decreto. Porque senão Deus não teria o controle da sua criação. Abra comigo sua Bíblia em Provérbios, capítulo 16. Versículo 4. Vamos ler juntos, o que é que diz aí, irmãos? Está claro, irmãos? Tudo que foi feito por Deus tem uma finalidade na mente de Deus, até aquele que não será salvo, até a mente daquele que foi destinado para a calamidade. Esta é a prova da soberania de Deus. Agora, um outro texto que nós vamos ler, que
nós conhecemos ele muito. Talvez você já tenha lido esse texto milhares de vezes e talvez nunca tenha percebido isso. Eclesiastes capítulo 3. Depois de Provérbios aí. Vamos ler do verso 1 ao verso 8. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras. Tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Quando o texto começa dizendo aqui, tudo tem o seu tempo determinado, isso não quer dizer tudo tem um tempo que um dia possivelmente vai acontecer. A palavra determinado aqui é determinado mesmo no hebraico. Tudo tem um tempo determinado. Por quem? Por Deus. Então o texto vai dizer que Deus determinou o tempo de nascer, Deus determinou o tempo de morrer. Deus determinou o tempo de plantar e o tempo de arrancar o que se plantou. Deus determinou tudo. Deus determinou. Será que é possível que nós duvidemos que Deus não determina questões naturais? Um cristão em sã consciência, ele não vai dizer isso. Será que Deus não determinou quando a praia está com a maré cheia e a maré baixa? Será que Deus não determinou o tempo mais devido para uma colheita ou um plantio? Será que Deus não determinou as estações do ano? Quem em sã consciência diria isso? Será que Deus não determinou quando vai chover e quando não vai chover? Por que quando alguém faz uma previsão do tempo, no outro dia acontece o contrário? Pegadinha do Todo-Poderoso. Pegadinha do Todo-Poderoso. Porque Ele determina todas as coisas, sejam elas questões naturais, sejam elas questões salvadoras. Todas as coisas. Veja que Salomão está aqui em Eclesiastes, fazendo uma aplicação da doutrina do decreto à vida comum, ao trabalho, à vida no lar. Deus decretou aquilo. É difícil, muitas vezes, para um cristão que não absorve essa doutrina com santo temor, por exemplo, pensar que Deus decretou a morte de sua mãe. Decretou a morte do seu filho. Não, não foi Deus, não. E foi quem? Se Deus... Foi quem? Eu vi na pandemia um presbítero de uma igreja dizendo: quem mandou essa pandemia foi Satanás. Eu disse: Satanás? Ele até operou, né? Ele até operou. Mas a Escritura vai dizer lá em Êxodo que Deus mandou as pragas para o Egito. Foi Deus. E na hora que Deus disse vai, eles foram, as pragas foram. Na hora que Deus disse saia, elas saíram. Aquela é uma operação soberana de Deus. Assim como acontece nas nossas vidas. No dia que Deus decreta a salvação de um crente, mas Ele decreta também o tempo que ele vai abraçar a fé. No dia que Ele decretou, isso não tem como ser adiado. Vai acontecer. Porque Deus decretou. Agora, uma coisa importante aqui. Você não sabe o que Ele decretou. Certo? Você só sabe quando as coisas acontecem. Aí você conhece a vontade revelada. A vontade oculta você não sabe. Então você não tem como ficar calculando o que foi que Deus decretou, o que foi que Deus não decretou. Eu não vou fazer esse concurso não, porque eu acho que Deus decretou que eu não vou passar. Você não sabe. Eu não vou fazer essa dieta não, porque eu acho que Deus decretou que eu não vou emagrecer. Deus decretou. Você não sabe. Não é? Não foi, Júnior? Tá achando?
Deus não decretou. Não descansar no decreto de Deus. Eu tô entendendo. Tu já tá pensando no almoço, aí tu já tá com essa conversa aí. Tá pensando numa lasanha, num bode lá na casa de Nalva hoje. Diz, irmão, todo mundo pra casa de Nalva, viu, irmão? Se terminar o estudo aqui, vai ter um bode lá hoje. Diz que vai ter um bode lá hoje com feijão verde, suco de maracujá gelado. E disse que depois vai ter um mousse de limão. Né, Nalva? Amém, Nalva? Não, gente, tu vai estar indo lá não, é pra... Alguma dúvida até aqui, irmãos? Eu acho que não, né? A igreja está muito treinada nesse assunto. Diga, Luciano. Sim, exato. Esse exemplo aconteceu, né? Lá em Tessalônica, o povo estava dizendo exatamente isso. Jesus vai voltar, a gente não precisa trabalhar não. Aí Paulo respondeu amorosamente, né? Assim, bem, de forma bem carinhosa. Então não coma não. Se você não quer trabalhar, não coma não. Vá trabalhar. A Bíblia vai mostrar que Deus decreta, mas como eu disse, nós não sabemos o teor de todos os decretos de Deus. Então nós devemos viver responsavelmente. O que é para fazer, eu devo fazer. As minhas responsabilidades precisam ser cumpridas. E se eu imaginar que vai dar errado? Você vai ter que decidir. Você vai ter que decidir. E o que você decidiu que acontecer foi o que Deus decretou. Foi o que estava no decreto de Deus. Então a gente não deve ficar perdendo juízo pensando nisso. Né? Eu lembro na época que eu estava no seminário, uma pessoa me disse assim, mas não fique pensando nessas coisas não, que irmão Maurício, sei o que, perdeu o juízo, ficou doido, andou na rua, tirando a roupa, não sei o que. Essa doutrina endóide o povo. Eu disse, não, endóide é não conhecer ela. Porque tudo fica sem explicação. Deus fica impotente. Deus fica impotente. Todo crente, sendo ele calvinista ou não, quando ele vai orar pela cura de alguém, pela salvação de alguém, ele crê que Deus faz, ou não, irmãos? Quando uma mãe vai orar por um filho que está nas drogas, ela não diz assim, Senhor, salve ele se ele quiser. Ela diz isso, hein? Ela diz, Senhor, vá lá, entre na vida dele, rasgue tudo, abra tudo, transforme aquele coração de pedra e tire ele dessa situação. Aquela mãe não vai orar dizendo assim, Senhor, respeite o que ele quer. Não vai, irmão. Porque todo crente, instintivamente, ele crê que Deus é poderoso para mudar circunstâncias, independente da vontade do homem. Independente da vontade do homem. Aí quando nós chegamos na salvação, alguns cristãos vão dizer, não, mas aí não. É tão interessante isso que se você for, por exemplo, em igrejas pentecostais, vá no círculo de oração fazer um estudo de caso. Estudo de caso. É provável que você escute lá, se é círculo de oração raiz, viu? Raiz. A seguinte frase, Deus decretou a tua vitória. Ou não é? Mas tem um decreto aí, não tem? Mas o mesmo grupo diz assim, Deus não decretou a salvação, decretou a vitória, a salvação não. Não é coerente, sabe? Porque ele decreta uma coisa, não decreta outra. Não é coerente. Então, a doutrina do decreto é fundamental e a gente vai chegar lá, né, na parte da responsabilidade humana. Quando a pregação, por exemplo, é proferida, ela é anunciada, há uma convocação para que o pecador se arrependa. E isso não é uma negação do decreto. Não é uma negação do decreto. Porque o decreto cabe a Deus. Dizer ao pecador na pregação, arrependa-se, creia em Cristo. Que os seus olhos sejam abertos, seus ouvidos sejam abertos e você creia. Isso não é contrário ao decreto. Porque quando ele ouvir, os olhos forem abertos, os ouvidos destapados, foi porque Deus decretou aquilo. Pois é. Imagine se Deus não poupasse, Deus não poupou, né, seu filho, mas sem saber quantos abraçariam a fé no filho.
Eu vou mandar meu filho aqui, ele vai morrer, e vamos ver, né? Vamos ver o que é que vai acontecer. O que vem é lucro. Não. A Bíblia diz assim, irmãos, e ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. Jesus não trabalha em vão, não, irmãos. Você trabalha? Você trabalha o mês todinho para no final o patrão chegar e dizer assim, obrigado, viu? Show de bola esse mês, bateu as metas, foi excelente. Dê um abraço aqui, vem cá, me dê um abraço. Um abraço. Deus continue assim. O que é que você faz? Aqui, meu irmão. Em Epix. Na minha conta. Tem que pagar. Você quer satisfazer-se no seu trabalho. E o trâmite natural da cultura é, você precisa receber. É claro que há o prazer em fazer, né? Há o prazer em fazer o que a gente gosta. Mas a retribuição é certa, deve ser certa. Tanto é, isso é tão natural, que se você estiver trabalhando sem receber e você procurar um advogado, ele vai dizer o quê? Oh, não. Existem leis trabalhistas. Você tem que receber. Você está resguardado, protegido por lei. Não pode ser assim. Então, Jesus não morre para possibilitar salvação. Ele morre para salvar. E quem vai ser salvo? Os que Deus decretou que seriam salvos. Mas Deus não decreta apenas a salvação. Ele decreta tudo. Aí a gente chega num ponto mais tenso, né, delicado, que é, e os meus pecados? Né? Deus decretou o pecado de Adão. A Bíblia diz em Apocalipse que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Sim, Deus decretou o pecado de Adão. Certo? Agora a segunda pergunta é, de que modo isso se processa? Então, alguns estudiosos da dogmática, da teologia sistemática, vão opinar da seguinte forma. Eles dizem, Deus decretou, Adão tinha uma vontade livre, e Deus decretou não impedir aquela vontade livre de Adão escolher o erro. Vocês estão entendendo? Decretou não impedir. Esta abordagem, eu considero ela interessante, porque não atribui a Deus nada sobre a responsabilidade da queda e do pecado. A responsabilidade é totalmente do homem. Então o homem cai, e de uma forma mais abrangente aqui, o pecado está na esfera do decreto. Então Deus quer cumprir a sua vontade na história. Jonathan Edwards trabalha esse tema trabalhando sobre a graça. Ele diz o seguinte, se o pecado nunca tivesse entrado no mundo, Deus nunca poderia expressar seus atributos de graça e misericórdia. Porque isso só é possível por causa da presença do pecado. Porque Deus permitiu a entrada do pecado no mundo. De modo mais certeiro, Deus quis manifestar a sua glória com isso. E o barro não é ninguém para dizer ao oleiro que fazes. Por que fizestes assim? Então, de fato, há um elemento de mistério envolvendo o decreto. Nós não conseguimos sondar e ter todas as respostas a respeito do decreto. Nós sabemos o que Deus disse sobre o decreto. Né? Com respeito aos pecados, uma vez um aluno disse assim, então a gente estava conversando sobre questões particulares, e ele disse, então, todas as vezes que eu pecar, eu vou atribuir isso ao decreto. É o que o irmão Luciano falou, né? O seu pecado é o seu pecado. Você é responsável pelo seu pecado. Porque você tem vontade. A sua vontade se rebela contra Deus ou ela obedece a Deus. Agora, tudo isso, de modo que você nem deixa de ser livre, nem Deus deixa de ser soberano, está no decreto. Deu para entender? Deu?
vocês são bons mesmo, porque o negócio é complicado. Diga, Sandro. Exato. Muito bom exemplo. Então, por exemplo, é um bom exemplo para clarificar essa questão. Então, se negamos, por exemplo, não, Deus não decreta o pecado, ou pecados, nem o original, nem pecados depois disso. Esse texto nos mostra que no decreto da morte de Cristo está a rebelião de pecadores. A própria ação de Judas para vender Cristo foi determinada por Deus para cumprir fins redentores. Então Deus também tem um domínio soberano sobre o pecado, de modo que ele não é o autor do pecado e ele não é o autor do mal. Aí é a mesma coisa, né? O autor do mal. Mas isso está no decreto. Certo? Vamos ler Salmos 139, verso 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram inscritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Todos os meus dias escritos e determinados. Por isso que Deus é quem determina o dia do nascimento, o dia da morte e de tudo que acontece na nossa vida. Essa doutrina, ela tem um papel consolador para nós, porque ela mostra, embora na execução dos decretos que nos alcançam, isso possa trazer muito sofrimento e dor para nós, isso é um fato, a gente precisa admitir. Essa soberania de Deus pode trazer muita dor para nós, mas nós temos um consolo nisso, irmãos, que nós temos um Deus que domina tudo. Imagine se fôssemos vendidos ao acaso. Tudo está acontecendo e nós não sabemos quem é que está no controle disso. Tudo está entregue ao acaso. Não, nós temos um Deus soberano e sabemos, através das Escrituras, que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, embora para nós, em muitos momentos imediatos, ela não se mostre boa, perfeita e agradável. Mas somos reconfortados que a mente de Deus é muito maior que a nossa, que a sabedoria de Deus é muito maior do que a nossa, que a bondade de Deus é muito mais profunda do que nós possamos assimilar. E que na dor alcançada, a dor que vem ao nosso coração por causa da soberania do decreto, também haverá a medida correta de consolação para os nossos corações. Porque é assim que Deus opera na vida da igreja. Ele é bom o tempo todo. Alguma dúvida até aqui, meus irmãos? Sim. Também decreto. Tudo é decreto. Tudo é decreto. Satanás se rebela contra Deus e é expulso da presença santa de Deus, como a Bíblia nos orienta. Satanás é um instrumento executor dos decretos divinos também. A Bíblia nos mostra isso. Um instrumento, ele é um espírito maligno, chefe, príncipe dos demônios, rebelde contra Deus, mas se o Senhor ordenar algo, ele deve executar à risca. Quando Deus disse a ele sobre Jó, não mate ele. Não tire a sua vida. Tire tudo, mas não tire a sua vida. Ele obedeceu. Quando Satanás pediu para confundir os profetas na corte do povo de Deus,
Deus disse: vá, vá. Quando o Apocalipse nos diz que Satanás está limitado, o texto lá diz amarrado, e limitado pelo poder e força do Evangelho. Então, esse termo amarrado nos mostra que há um limite dado por Deus. Então, tanto a queda dele é fruto do decreto, como o trabalho dele é limitado pelos decretos de Deus. Ou a execução do seu trabalho é também direcionado pelo decreto de Deus. Isso não quer dizer que Deus é mau, mas que, como diz Isaías, né? Eu crio a luz e as trevas. O que é bom e o que é mau. Eu faço todas as coisas. Não existe uma guerra entre Satanás e Deus. Existe uma guerra entre Satanás e o povo de Deus. Satanás e seus demônios contra os anjos de Deus. A Bíblia vai nos mostrar isso em alguns momentos. Mas contra Deus? A Bíblia diz que quando Jesus foi expulsar demônios, eles disseram: por que tu viesses nos atormentar antes do tempo? Permita que nós entremos nesses porcos. Permita que nós entremos nesses porcos. Jesus disse: vá. Os demônios foram e lançaram os porcos no precipício, né? Sim, o inferno, lago de fogo. Satanás e os demônios serão atormentados por Cristo. Isso mostra mais uma vez a soberania de Deus. Deixa eu dizer algo talvez chocante aqui para os mais novos, tá? Mas o inferno é a presença da ira de Deus. Não é Satanás indo lá e... Ei, pecador miserável, está aqui, né? Vou perturbar teu juízo a vida toda. O próprio Satanás será perturbado. Tudo que você imaginar de terror, de medo, de dor, de aflição mental, de angústia, que possa existir em mais alto grau nessa terra, nessa carne, não é comparável ao que acontecerá no inferno. A ausência total da graça, a ausência total da misericórdia, a ausência total da paciência de Deus. Não haverá nenhum milésimo de segundo de alívio para o tormento. Nem para a carne, nem para a mente. É um tormento eterno e ininterrupto. Todos aqueles que não receberam pagamento pelos seus pecados por meio de Cristo vão pagar pelos seus pecados no inferno. Agora, essa dívida já acumulou muitos juros, juros eternos. Ela é impagável. Então, eles precisam sofrer a pena eterna. Daí, a doutrina do inferno ser tão importante para nos mover ao trabalho evangelístico. Embora saibamos que Deus tem seus eleitos, nós não sabemos. E essa verdade do tormento profundo do inferno deve mexer com a igreja para santificá-la e para dizer: proclame o evangelho da graça a todo aquele que vier a você. E não vier também, vá a ele. Uma Fátima. Sim. 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 Não tinha mais. Sim. Diaconisa Fátima mencionou aqui sobre a questão do livre-arbítrio, né? Sim. Deixa eu tentar ponderar algumas coisas aqui. A gente vai chegar num capítulo sobre livre-arbítrio, mas é importante clarificar algumas coisas também. Por exemplo, nas suas Institutas da Religião Cristã, João Calvino diz o seguinte: quem negar o livre-arbítrio é um herege. Calvino. Certo? O uso do termo é muito controverso na história da teologia. Então nós precisamos considerar aqui o desenvolvimento histórico dessa palavra. Por exemplo, a Confissão de Westminster, Declaração de Savoy, vão usar este ensino do livre-arbítrio para a condição de Adão pré-queda, né? A Confissão Batista de Londres, 1689, prefere o termo livre-agência.
E me parece que nos últimos anos os reformados estão escolhendo esse termo, livre agência. Mas é preciso entender o que Calvino disse especificamente sobre livre-arbítrio. O que é que ele estava dizendo sobre livre-arbítrio? Há uma diferença do Calvino estava dizendo, o que Calvino estava dizendo para o que o arminianismo diz sobre livre-arbítrio. É diferente. É diferente o que John Owen estava falando sobre livre-arbítrio e atacando o livre-arbítrio. Teve um livro do John Owen que ele escreveu intitulado Contra o Arminianismo. Então, e seu ídolo pelagiano, ele fala isso. Então, o que ele estava atacando ali não era o que Calvino disse sobre livre-arbítrio, dizendo que o homem tinha livre-arbítrio. Ou estava atacando o que nós chamamos de livre-arbítrio libertário. Quando Calvino está falando de livre-arbítrio, ele estava falando apenas de liberdade, só, mais nada. Então, o uso ainda é complexo no meio cristão. Porque você vai ver reformados dizendo o homem não tem livre-arbítrio. E você vai ver outros dizendo tem. Aí você diz, oxe, não é calvinista não. Mas você precisa entender como ele está usando a palavra. Infelizmente, hoje, no campo de debates, em várias áreas, nós não temos uma linguagem comum, nós não temos um conceito comum das coisas. Isso dificulta demais a discussão. Então, quando o reformado diz o homem tem livre-arbítrio, então você precisa entender, se ele é um reformado, que ele está dizendo o homem tem liberdade, ele tem livre agência. Ele não está defendendo um livre-arbítrio libertário, que é o poder de decidir entre o bem e o mal por si mesmo. Mas eu prefiro o termo livre agência. Eu não sou contra o termo livre-arbítrio, mas o termo livre agência, inclusive, resolve muitas coisas em relação a essa questão de Adão. Porque, embora Adão tivesse essa liberdade, ele estava dentro do contexto do decreto. O mistério está em harmonizar as coisas, né? Spurgeon dizia o seguinte: a discussão entre decreto e livre-arbítrio, ou melhor, responsabilidade humana, Spurgeon dizia isso, a discussão entre decreto e responsabilidade humana são duas linhas férreas que se encontram ao fim. Elas não são autoexcludentes. Elas não são contraditórias. Deus decretou todas as coisas e o homem tem responsabilidade. Chário. Sim. Tem. Quando trata sobre o pecado, isso vai ser contemplado. Sim. 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 Um traidor. Exato. As duas coisas precisam ser afirmadas, né? Então, imagine só se isso não fosse assim. Se a igreja fosse disciplinar um crente infrator, e ele dissesse assim, mas Deus decretou, né? E força não. A igreja vai falar, não, Então, essa é uma posição bem hipercalvinista. Dizer assim, se eu fiz o mal foi porque Deus decretou e eu não tenho responsabilidade nenhuma sobre isso. Aí é heresia, né? E eu posso dizer até que é maligno, é diabólico. Então é uma distorção maligna do ensino santo de Deus. Então nós afirmamos as duas coisas: Deus decretou e o homem é responsável. E no final, lá naquele grande seminário teológico celestial, ele diz assim: aí você vai escolher, meu amigo. Você vai escolher Jesus, vai escolher Paulo. Senhor, me explica aqui essa parte que o negócio foi pegado lá na terra e a gente não chegou.
a entender tudo. Se o senhor puder me ensinar, né? Eu não sei se você vai ouvir assim, tu não já está aqui, crente? Não está bom, não? Não está bom, não? Já está aqui, já acabou, te aquieta. Aquieta teu coração. Mas a declaração vai contemplar a responsabilidade humana. Da predestinação é uma consequência da doutrina do decreto e uma especificação para a questão da salvação. Então o artigo vai dizer, cremos na decisão eterna, soberana e incondicional, por meio da qual Deus decretou, dentre os homens caídos, a eleição de alguns para a salvação, para o louvor da sua graça, fixando previamente o destino dos eleitos e garantindo a ocorrência eficaz dos meios objetivos e subjetivos para o fim de levá-los a aproximar-se dos benefícios, apropriar-se dos benefícios da sua bondade e a reprovação de outros, os não eleitos, entregando-os à própria cobiça, pela qual são responsáveis e deixando-os para colherem a justa condenação que seus pecados merecem. São muitos textos na Escritura que tratam sobre a condenação, mas eu vou apenas pontuar com vocês, condenação e predestinação, eu vou pontuar com vocês Romanos 9. Como nós estamos pensando muito já na história dos patriarcas, né? Estamos caminhando sobre essa estrada em Gênesis, nós vamos ler a partir do verso 6 do capítulo 9 de Romanos. E eu vou aqui fazendo considerações. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. E aí Paulo vai dizer o que é isso, né, sobre os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus, quanto à eleição, prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus, o fato aqui a pergunta aqui, diatríbica, a injustiça da parte de Deus ter escolhido Jacó e não Esaú? Então o texto sagrado responde, de modo nenhum. Não há injustiça em Deus escolher um e rejeitar outro. Continua o verso 15. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Vocês se lembram daquelas passagens em Êxodo que diz uma hora que Deus endureceu o coração de Faraó e depois diz que Faraó endureceu o seu próprio coração? É exatamente esse diálogo, essa harmonia entre o decreto e a responsabilidade humana. Faraó tinha uma inclinação má contra o povo de Deus. E isso estava em harmonia com o decreto. De modo que quando Deus endurece, é porque Deus retém a ação bondosa da graça no coração de Faraó. Então, Faraó também endurece. Deus age não lhe dando o que ele precisava para atender o pedido de Moisés, porque ele deseja isso. Então, as duas coisas estão caminhando ali, o endurecimento de Deus e o endurecimento de Faraó, para a glória de Deus.
O texto continua no verso 19. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura tem um objeto. Pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso de honra e outro para desonra? Observe só a figura que Paulo usa. O oleiro não pode fazer um vaso para usar em lugares destacados da casa e outros em lugares menos nobres da casa. Pode, ele pode. Por que ele pode? Porque a vontade do oleiro permanece. Então o argumento de Paulo é simples aqui. Então, como Deus não pode ter um vaso para honra e outro para desonra? O texto continua, verso 22. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar, veja só, mostrar a sua ira, o que é que diz agora? Suportou. Veja só, Deus suportou os vasos de ira que ele fez, que foram preparados para perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, assim como também diz em Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. Então Paulo diz, Deus é soberano, inclusive para criar e não salvar. Para criar e salvar. E os seres humanos não têm nenhuma condição de entender isso, nem de questionar ao Criador. Paulo está exaltando a autoridade de Deus aqui. Como nós podemos militar contra esse ensino, né, irmãos? É a Escritura. É a Escritura. Um dia eu não criei nisso. E eu me envergonho disso até hoje. Eu militava contra essa verdade. Eu defendia princípios e teologias diferentes dessa verdade. O Senhor colocou pessoas na minha caminhada, amigos, professores, irmãos, irmãs, que me ensinaram amorosamente sobre essa doutrina. Mesmo assim eu resistia. Mesmo assim eu resistia. Tinha um amigo que ele me dizia, você não crê, mas você é um eleito. E eu ia dizer o quê? Eu ia dizer que não era? Eu ia dizer isso. Não sou não. Esse é um camarada capcioso, rapaz. Se você é um eleito. Em um momento da minha juventude, numa crise profunda espiritual, em que eu achava que eu não caminharia mais no Evangelho da Graça, e que eu não era salvo e que eu seria um condenado. Eu estava numa crise profunda espiritualmente. O Senhor me encontrou através exatamente da doutrina da eleição. Um sermão pregado por Charles Spurgeon. Você pode encontrar isso na internet. Eu lembro-me como hoje. As minhas lágrimas diante da leitura daquele sermão. Spurgeon mostrando graciosamente essa doutrina. Mostrando que ela é fruto da palavra de Deus. É o ensinamento da palavra de Deus, o que o cristão verdadeiro não pode resistir ao que a palavra está dizendo. Eu não posso submeter-me a pressupostos, postulados da minha mente autônoma, que dizem, não, a melhor forma de acreditar na salvação é que eu posso fazer algo. Embora seja Ele que salve, mas eu tenho a minha parte nisso, eu preciso querer. Eu entendi naquele momento que eu não conseguiria, porque eu estava no fundo de um poço de dúvidas e de crise espiritual. Eu estava na faculdade nesse período, eu já estava casado nesse período. Para minha esposa, a doutrina era muito simples. Ela dizia a mim, eu creio que Deus predestinou. Mas a mim isso era uma crise, irmãos. Não pode. Como é que pode Deus ser desse jeito? Então Deus permitiu que eu estivesse num lugar terrível em termos espirituais, ouvindo de vários lados, várias teorias, várias doutrinas, secularismo.
Os meus heróis naquele período eram os doutores que me davam aula na universidade. Todos eles agnósticos, ateus, não criam no Evangelho, outros desviados da graça de Deus, outros que me diziam, eu fui alguém que estudou teologia, para mim isso aí não serve de nada. Tive um professor, um doutor em filosofia, que foi um crente por boa parte dos seus anos, os anos da sua vida, que sentou comigo e disse, isso é história em quadrinhos. Você está perdendo tempo. Você deve ir para as letras de verdade. Você está perdendo tempo. E a mãe dele era uma crente. Até que um dia ele deu um testemunho na sala. Nós estávamos estudando sobre fenomenologia da religião. E ele deu um exemplo que a mãe dele teve câncer no pâncreas. E a igreja da mãe começou a orar pela cura da irmã. E a irmã ficou curada milagrosamente. E aí ele colocou isso como um estudo de caso e disse, o que é que vocês acham? Eu perguntei ele, o que é que você acha? Como é que você explica isso através da filosofia? Explica como? Ele disse, eu não sei, mas eu não creio em Deus. Ali, irmãos, aquela fala rebelde dele começou a causar uma ruptura nas minhas convicções céticas que estavam se desenvolvendo. Então, mais uma vez, irmãos se aproximaram de mim, começaram a injetar literatura. Aprove a Deus, então, que eu ficasse desempregado e Deus me desse um emprego numa livraria evangélica. E aí foi. E aí o gerente disse, você vai ficar com essa parte de teologia aqui. Eu já tinha feito seminário, viu? Já tinha feito seminário. Você vai ficar com essa parte de teologia aqui. Então você vai ficar responsável por compra, venda. Agora assim, é bom você conhecer os livros, dar uma lida. Pronto, foi checkmate, assim. Jeová veio e perdeu. Eu comecei... Era um negócio tão impressionante que a loja estava abrindo. Então, era num shopping em Recife, o shopping ainda não tinha fluxo de clientes. Então, às vezes, eu passava a tarde toda ali sem cliente nenhum. E o gerente dizia, vocês podem ler quando tiver aí. Enquanto não tiver cliente, pode ler, que vocês vão conhecendo o material de venda. E eu me ler, Sproul, Calvino, Lutero. Me encostava numa escada, ficava lá lendo. Eu me lembro que segurava na escada assim, ficava lendo. Aí eu respirava, aí o povo dizia, que foi? Eu digo, rapaz, é bronco isso aqui. E aí o Senhor, irmãos, partiu minha mente e disse, você precisa conhecer a verdade. Foi ali que eu conheci essa doutrina bíblica maravilhosa, nunca mais me apartei dela. E Deus é poderoso para convencer os contradizentes. Uma obra assim. Sim. E acordar perdido. Sonhou pecando e acha que perdeu a salvação. Quando alguns questionam assim, para a gente terminar, irmãos, quando alguns questionam, mas essa doutrina do decreto e a doutrina da predestinação, elas aniquilam o amor de Deus. Elas mostram que Deus não é amoroso, né? Porque ela limita o amor de Deus, possivelmente aos eleitos. O que eu penso sobre essa fala? Eu acho que é uma fala sincera, um questionamento sincero, mas o que é que eu penso sobre isso? Veja só, Deus é um ser todo-poderoso, ele tem domínio sobre todas as coisas, não é assim, irmãos? Sobre tudo, sobre as histórias, circunstâncias, pessoas, vidas. Todos os cristãos creem nisso, que Deus é soberano, todos creem. Mesmo os que negam a doutrina da predestinação, eles creem que Deus é soberano. Eles não conseguem fazer a harmonização da doutrina da predestinação com a soberania de Deus para a salvação. Eles acham que aqui, nesse ponto, Deus não força. Então nós temos um ser todo-poderoso e nós temos uma criatura que ele ama se perdendo. E então, por causa do seu amor,
e respeito à vontade da criatura cega, morta e doida, né? Ele diz assim: eu amo você. Você está doido, está se perdendo. Eu estou lhe chamando, você não vem. Eu amo você. E por amor, eu vou deixar você ser destruído eternamente. Você acha isso amor? Você quer amor isso aí? Isso não é amor. Isso não é um Deus, é um demônio, irmãos. Isso não é um Deus. Imagine só você tem um filho, o filho pega um bilhiro, um grampo de cabelo da mãe e vai em direção à tomada. E eles têm essa capacidade, né? De sabedoria. Eles vão certinho lá na tomada, né? Chega os 2 dentinhos. Vai lá. E a mãe está vendo. O menino está se aproximando e a mãe está vendo. A mãe está vendo, a mãe está vendo, a mãe está vendo. Aí a mãe diz assim: por amor a você, para você aprender, eu vou deixar você colocar. Ela vai fazer isso, irmãos? Ela não vai fazer isso. O que é que ela vai fazer? Ela vai puxar. Ela não respeitou, né? Ela não respeitou. Por que ela não respeitou? Se esse é o conceito de respeito. Porque ela ama, né? Você não vai fazer. Você não vai fazer isso. Não vou deixar você fazer isso. Aí pega lá uma tampinha, bota na tomada, pronto, resolveu o negócio, né? Até que ele saiba tirar a tampinha, né? Até que ele saiba. Aí você tem que ir para outro recurso, né? Pronto, chama Manuel e Josafá para resolver lá. Pronto, resolveu o problema. Pronto. Mas tem uma intervenção, né? Contra a vontade humana, né? Amém, irmãos? Deus abençoe os irmãos.